Graça e paz. Eu não sei quantas pessoas estão nos visitando hoje, mas se tiver alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, é só levantar a mão. Nós não vamos fazer outra coisa senão lhe dar um CD. Aquele que estiver pela primeira vez vai ganhar um CD. Nós queremos agradecer a Deus pela sua presença conosco. Louvamos ao Senhor por isto. Muito obrigado. Lá tem uma pessoa, mais lá atrás tem vários. Fica com a mão, ele vai enxergar vocês. Eu não sei se vocês viram que na agenda foi feita uma questão de estacionamento em garagens e lugares proibidos. Eu vou pedir a gentileza, porque nós recebemos uma carta um pouco longa de um dos síndicos aqui, solicitando que nós tivéssemos a consideração para com aqueles que habitam na região e nós não fizéssemos nenhuma colocação de carro na frente das garagens ou dos lugares proibidos. Então a gente quer pedir a gentileza daqueles que às vezes se esquecem desses detalhes. Nós vamos ter no dia 9, o lançamento do livro da Maria Aparecida Vidigal, lá na Biblioteca Pública de Londrina. Maria daqui da igreja escreveu um livro, A Vida Amorosa dos Homens do Velho Testamento. Quer dizer, no Velho Testamento também tinha gente que tinha amor. E ela escreveu um livro às 19 horas na biblioteca. Uma das coisas que às vezes a gente se esquece é agradecimento, ser grato. Jesus, quando curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer, mas ele disse assim, não eram 10? Onde estão os 9? E é muito simples a gente pedir, é fácil, mas é difícil às vezes a gente agradecer. Eu ontem vi um movimento aqui, ontem, daquilo que se chamou de bazar do desapegar-se. Muitas pessoas trouxeram roupas, calçados e coisas mais, e foi um movimento durante vários dias, e teve muita coisa aí. E ontem foi ontem foi uma formiguinha aqui aquele que se desapegou em doar, aquele que deu seu tempo para este evento, e estiveram várias pessoas, dia todo, aqueles que compraram por um preço bem mais em conta, coisas boas, e esse recurso depois vai ser aplicado em algumas obras missionárias. Eu acho que nós louvamos ao Senhor por isto. Parece que ainda no sábado pela manhã vai haver uma queima da queima.
vai ter um resto que sobrou aí, sobrou muita coisa, e vão fazer a um preço ainda mais acessível. Eu vi muita gente, até os amigos meus, dizendo assim: não é possível vender um negócio deste, com esta qualidade, a um preço tão irrisório. Quem não veio para a parte principal, assim, teve coisas espetaculares, muito boas, a preço de banana. É um pouco também para explicar que a graça de Deus, ela é de graça, mas ela vale muito, e significa muito, é graça plena de grande valor. Eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos e aqueles que se desapegaram, e parece que já estão falando num próximo para o inverno. E a gente tem coisas que pode servir para outras pessoas. Eu quero agradecer também a Deus pelos missionários que correm. Hoje teve corrida aqui na cidade, mas eu tenho alguns dos nossos irmãos que correm não só por correr, mas correm para pregar. E o testemunho deles está sendo visto, entre outras pessoas. O Valdir é um destes corredores que ele tem um ministério de correr, mas de tratar com pessoas e pregar o Evangelho. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Na profissão, no negócio, na descontração, também isto é muito importante. Eu quero agradecer a Deus pelos que colaboram com o ministério desta igreja, gente de fora. Nós não temos muito conhecimento do que está acontecendo, mas muitas pessoas que estão pela internet, eles estão contribuindo na divulgação. Há um irmão que eu nem conheço, nem sei muito bem a respeito dele. Ele mora no Mato Grosso, Minas Gerais. Ele potencializa em cerca de 1.160 canais de comunicação as mensagens daqui da comunidade. Ele faz com que isso prolifere. E muitas pessoas que têm ganho experiência por aí por fora, fruto desses ministérios que vão jogando. Quando você recebe no seu Facebook, no seu e-mail, e você faz com que isto saia, é uma espécie de rede que vai se multiplicando por muito mais lugares. Eu quero agradecer a Deus por esses que estão anônimos e que estão aí. Tem gente contribuindo também com a igreja em orações, em participação, estão pelos internautas que Deus tem levantado para este processo. Domingo que vem à noite, o culto será conduzido pelo Espírito Santo, mas através dos jovens. Eles vão dar uma ênfase específica na questão relacional de pais e filhos. A família vem sofrendo ataques terríveis. Eu ontem, enquanto saía daqui para casa, eu estava ouvindo uma das rádios, um filósofo, parece-me que é Roberto Rossi, se não me engano, professor da Unicamp. Ele estava falando sobre ética e a questão da filosofia, e mostrando especialmente a falta de modelos, porque ética se aprende em casa, ela é corporal, ela é de expressão de vida. A ética não se aprende em academia, se aprende na vida, em casa, nos relacionamentos. Eu tenho
um parente para trás, bem para trás, era o meu trisavô. Ele fez parte de uma expedição que chamou-se Landsdorf, uma expedição que saiu pelo rio Tietê e passou pelo Paranazão, entrou no Paraguai, depois eles passaram para o Telespires, de carro de boi. Isso é 1800 e algum pedaço. E ele pegou 5 malárias e despirolocou a cabeça, ficou meio, não sabia quem era, nem o que estava fazendo neste mundo, e apareceu na Bahia, em Salvador, depois trazido de Manaus, e andava nas ruas, e um médico, ao vê-lo andar e o jeito, disse assim: esse senhor, ele tem bons costumes. E aí se aproximou dele, tratou dele, e aí depois ele começou a lembrar, tomou quinino, se intoxicou das malárias, e aí ele lembrou que a família dele morava no Rio de Janeiro. Era minha bisavó, a filha dele. E aí foi... Sabe o detalhe que ele viu? Este senhor tem bons costumes. Isto é ética. É corporal. Mesmo quando perde o juízo, tem bons costumes. Então, os moços vão tratar um pouco sobre essa questão de relacionamento, de interação, de vida comunitária. Domingo passado ele estava aí, mas parece que hoje ele não está. Mário Rocha. Ele não está, então eu vou deixar para um outro dia para ele, que foi espia. Ele e a Maria Antonieta foram espias no Chile, e para dar um pouco de feedback do que foi a viagem no Chile. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 23. Ainda estaremos vendo este lado da vida corporativa, da intercessão, da oração. Daniel capítulo 2, 17 até o verso 23. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos, aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Pai,
contigo está a sabedoria e o poder, e nós te bendizemos, porque és tu que controlas cada coisa deste mundo. Contigo está a luz. Tu tens o poder de mudar as estações e os tempos, e de estabelecer reis e demover reis. Nós te agradecemos, porque tu és o Deus imutável, o mesmo do tempo de Daniel, és o mesmo hoje, e eternamente serás o mesmo. Para a glória do teu nome nós oramos que tu reveles a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos diante das questões da vida, diante dos problemas existenciais, ou nós entramos neles e nos sobrecarregamos, ou nós entregamos esses problemas a Deus, o Deus do céu, para que Ele ponha em ordem tanto a nossa confiança em sua plena e soberana vontade, como Ele põe em ordem as coisas que Ele queira, dentro da ordem dEle. Ou eu entro no problema, e o problema toma conta de mim, ou eu entrego o problema a Deus, e vou dormir. Hoje uma irmã estava um pouco preocupada por causa de um problema que ela está enfrentando. Eu pedi que ela lesse o Salmo 127, porque há um trechinho neste Salmo 127 que ele diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Se você for tentar edificar a sua casa, se você for tentar construir o seu lar, você vai sofrer bastante, em vão. É aquele que tenta construir a sua casa pela sua própria força. É em vão você tentar vigiar a cidade, se o Senhor não estiver nesse negócio. E há uma questão que o texto diz, ele diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Por quê? Enquanto eu estou acordado, eu estou agitado, eu estou ansioso, eu estou tentando resolver as questões do meu jeito. Mas parece que quando eu durmo, Deus não dorme, porque o Salmo 121 diz que Ele nem cochila. Eu durmo e Ele pode agora, não é que Ele não possa antes, Ele agora tem o que fazer com os meus pedidos. Ele não precisa estar tratando com a minha ansiedade. Isto pode ser uma bobagem, mas para mim faz sentido. Se eu entrego e a coisa volta, eu tenho que tornar a entregar, até que ela fique lá. Há um livrinho muito bom, que me parece que ele já foi reeditado, O Segredo de uma Vida Feliz, de Hannah Whitall Smith, escrito em 1800 e alguma coisa, foi um dos livros mais publicados. Depois ele saiu de circulação e me parece que ele foi reeditado. O segredo da vida feliz é a vida que pode depender inteiramente de Deus. Quando um problema vem a nós precisamos entregar esse problema a quem pode resolver. De vez em quando eu tenho uma questão que eu não sei como resolver, eu telefono para uma pessoa que pode resolver e digo: olha, você faz isso? Faço. Então eu descanso. Se ele pode fazer, eu descanso. E na vida espiritual, em todos os sentidos, se nós temos um Deus que tem todo o poder, nós podemos recorrer a Ele. E por que precisamos recorrer a Deus? Porque carecemos de oração. Deus não sabe tudo. Ele não sabe dos meus pensamentos antes que eu os pense. Porque é pela oração que os filhos enxergam a onipotência de Deus e a sua impotência.
Se você não ora, você não está achando que este assunto só Deus pode resolver. Você acha que você pode fazer uma coisa. A ausência de oração representa a capacidade que nós temos de tentar resolver as coisas à nossa maneira, do nosso ponto de vista. É pela oração que nós enxergamos a onipotência da Trindade e a impotência da humanidade em resolver as suas questões. Quem dá mais importância à oração é quem percebe melhor sua necessidade de Deus e sua incapacidade humana. A verdadeira oração nos coloca na posição adequada entre a onipotência e a fragilidade que uma pessoa está dependendo da misericórdia. Vamos voltar o texto aqui para olhar uma coisinha de Daniel, capítulo 2, versículo 17. Veja bem que Daniel foi à casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Nós vamos olhar dois aspectos: existe uma oração pessoal e existe uma oração comunitária, compartilhada. Ele poderia orar sozinho, como fez, por exemplo, Elias. Ou você tem os seus companheiros de oração, como fez Daniel. Existem as duas posições. Ele fez saber para quê? O verso 18. Para que pedissem. Vocês estão entendendo? Para que pedissem. Ele fez saber para que pedissem. O quê? Misericórdia ao Deus dos céus para este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, os crentes devem sempre se lembrar das misericórdias de Deus, sempre saberem que as misericórdias de Deus superam as suas misérias. Saberem que as misericórdias de Deus são sempre novas. Segundo Thomas Watson, estão mais bem preparados para as maiores misericórdias de Deus aqueles que se consideram indignos das menores. Às vezes a gente só quer fazer orações por coisas muito grandes, mas Deus está interessado em fio de cabelo. Ele diz que ele contabiliza fio de cabelo. Eu não sei por que esse texto está ali na Bíblia. E por que nós ficamos ansiosos às vezes só por coisas grandes e não colocamos diante de Deus as pequenas coisas? Eu já contei isso muitas vezes aqui, em outros lugares, mas como a gente não é original e algumas coisas parecem que são muito boas, aquele missionário lá da Espanha, no tempo que não havia cartão de crédito e que ele estava passando por uma série de necessidades e a missão não havia enviado dinheiro para ele, e ele estava 3 dias sem comer, porque não tinha dinheiro. E ele foi falar com Deus: Senhor, eu estou com fome, estou sem dinheiro, a missão não mandou dinheiro, eu estou há 3 dias sem comer. E o Senhor disse que nunca viu o justo a padecer necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Senhor, o que eu faço agora? Ele disse que o Senhor falou ao coração dele assim: vá ao restaurante. Mas isso é muito vago, pode ser uma voz qualquer. E ele insistiu, e aquilo tornou a repicar, e ele insistiu, e pela 3ª vez ele disse: não pode ser simplesmente minha mente. E foi até um restaurante, e não era a hora, estava abrindo, o restaurante estava abrindo, não tinha ninguém. E ele entrou no restaurante e sentou-se.
O garçom trouxe o cardápio. Ele olhou o cardápio e começou a ver o lado da direita, qual era o preço mais barato, para ver o tamanho da vergonha, uma vergonha menor. E enquanto ele estava olhando assim, o Senhor lhe chamou a atenção que ele estava preocupado com o preço, e ele estava querendo matar a fome dele. E mostrou um dos pratos mais caros, não sei se o mais caro ou um dos mais caros. E ele ficou muito inquieto, mas aí ele pediu aquele prato. E pediu, foi pedindo as coisas, e até o acompanhamento, e a sobremesa, e outras coisas mais, e foi até o final. E chegou no final, ele pediu a conta, e não tinha entrado ninguém. E o garçom foi até o dono que chefiava lá a conta, e ele voltou dizendo: a sua conta está paga. Ele disse: mas como assim? Não entrou ninguém aqui? Como é que minha conta está paga? Ele disse: o patrão disse que ele tem esse restaurante há mais de 30 anos, ele nunca viu ninguém, em todo esse tempo, curvar a sua cabeça diante de um prato e fazer uma oração. O que aquele homem fez foi, antes de comer, agradecer a Deus pelo prato que ele ia comer. E uma oração matou a fome dele por um preço significativo. Nós somos ingratos, nós não damos graças a Deus. Muitas vezes, como alguém disse, a maioria dos crentes come que nem cavalo. Baixa a boca na grama e come, e nem agradece a Deus pelo ar que respira, pelo alimento. Nós temos que ver que as coisas mais insignificantes, Deus pode estar muito interessado nelas. Muito interessado. Enquanto não aprendemos a buscar a nossa identidade, quem eu sou, a nossa aceitação e o suporte da nossa vida no amor, na graça e nas misericórdias de Deus, vamos sempre estar inquietos com os olhares daqueles que nos observam, e dificilmente estaremos desfrutando do contentamento e do descanso em nossa alma. Quem é que determina quem você é? É o amor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Muito interessante que na língua hebraica esta palavra é uma só. O contexto que vai definir se é amor, se é misericórdia ou se é graça. É a palavra shen. Aí está o caráter de Deus. Enquanto não aprendermos a buscar a nossa identidade nisto, nós vamos ter muitas dificuldades de entrar no descanso. Já vimos que a oração não nos capacita a fazer uma obra maior para Deus. Ela em si mesma é a maior obra de Deus por Deus e para Deus, feita na vida dos seus filhos. Oração é assunto que diz respeito aos filhos de Deus. Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orarem, começou assim: Pai nosso. Pai nosso. Não meu Pai. Pai nosso. Uma ideia de família, de comunidade. Na cruz, ele usou meu Pai. Mas aqui, quando ele está orando, ele disse Pai nosso. Ensinando os discípulos a orarem. Nós temos um Pai. Esta é a maior oração que já foi manifesta. Ela não deve ser rezada, ela deve ser orada.
Qual é a diferença entre rezar e orar? Rezar é repeti-la, assim como um mantra, como se fosse uma coisa mecânica. Orar, é como disse o Watchman, é andar pelos trilhos desta oração. É como se fossem vários trilhos em que vai para vários lugares, ou uma estrada com várias estações em que você para e você vai orando, mas é uma oração de pai para filho. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Só tu podes santificar o teu nome, porque eu não posso santificar o nome que já é santo, mas tu podes santificar o teu nome na minha vida, na família, nos negócios, nas coisas. E aí você vai trabalhando nessa grandiosidade desta oração. Ele tem, alguns dizem 7, outros dizem 8 trilhos, depende da divisão que você faça. Outros dizem 6, mas são princípios que estão ali encaixados para que nós andemos e glorifiquemos a Deus. Lutero disse que chegava a orar 3 horas o Pai Nosso. Orar é uma oração de pai para filho, de filho para pai. Então nós podemos dizer que a maior obra de Deus feita na vida de um pecador é a regeneração. Foi isso que o Joel falou ainda há pouco aqui, o grande milagre, né, Joel? O grande milagre de Deus na vida de um pecador é a regeneração. A maior demonstração de amor que um regenerado, um filho de Deus, presta ao seu pai é a adoração. O maior milagre para um pecador é a regeneração. Você já foi regenerado? Você já nasceu de novo? Você já passou do império das trevas e foi transplantado para o Filho do seu amor? Você já passou pela cruz de Cristo? Você já foi crucificado com Cristo, morreu, e Cristo é a sua vida pela ressurreição? Isso não é uma teoria e não é uma doutrina, porque às vezes isso só é uma doutrina na vida das pessoas, um conhecimento, mas não uma confiança, uma dependência. Eu hoje fiquei muito empolgado quando eu estava saindo pela manhã aqui, vendo 3 jovens conversando ali na livraria, e nós começamos a conversar sobre alguns aspectos, e tem uma Bíblia nova que está sendo escrita aí por um cara bastante... ele é uma pessoa assim que quer banalizar um pouco o contexto da Bíblia, faz assim umas coisas, e eles estavam fazendo uns comentários, e eu pude participar um pouco daquilo ali, e fiquei muito impressionado ver o conceito que eles 3 estavam demonstrando de uma experiência de regeneração. São jovens, bem jovens, mas com sólida confiança. Eu sei que tem muitas fraquezas na nossa vida. Este é o maior milagre que Deus faz na vida de um pecador: regenerá-lo, fazê-lo filho. Mas a maior demonstração de amor que um regenerado, um filho de Deus, presta ao seu pai é a adoração. Adorar é curvar-se diante do Senhor e beijar-lhe as mãos. Esse é o sentido do texto grego para adorar. Tenho um amigo que conta sempre essa história que me chama muita atenção. Eu tenho um cachorrinho, imaginemos, eu tenho um cachorrinho que anda comigo na coleira. Eu vou com ele, ele vai comigo, porque ele está preso na coleira. Para onde eu vou, o cachorrinho vai comigo na coleira. Mas eu tenho um cachorrinho que anda comigo sem coleira. E eu digo, para. E ele para. Vamos atravessar a rua? E ele atravessa a rua.
entra aqui. E ele entra. Qual dos dois cachorrinhos é, de fato, meu companheiro? De fato. Qual deles? Andar na coleira, ele anda porque não tem outro jeito. Mas andar voluntariamente é uma amizade muito significativa. E quando ele vem lamber a minha mão, ele está reconhecendo que eu sou o seu Senhor. Isto que é o sentido de adoração, livre, não por medo, não por imposição, não a saca-rolha. Então, um amigo meu, eu contei isso numa conversa, e ele estava dizendo, você sabe que eu vi um cachorrinho desses a semana passada? O dono saiu com ele, e chegaram eu estava atrás dele, ele chegou na esquina, ele parou e disse assim, para. O cachorrinho ficou parado, sentadinho, olhando para ele. E aí ele disse assim, vamos atravessar? E ele foi atravessando aqui do lado. Lá, quando chegou do outro lado, ele correu para o outro lado, ele disse, não, aí não, para cá. E aí foram, andaram, entraram numa loja lá, qualquer coisa de comida, e ele ficou muito ali animado, e ele assistindo tudo. Até se ele estivesse aqui hoje, eu ia pedir para ele contar essa história bem aqui, mas ele parece que não está. E ele ficou muito encantado com um cachorro que fazia tudo por obediência, por amizade, não porque tinha uma coleira no pescoço. Este é para mim o sentido da verdadeira adoração, que eu estou na presença do meu... Eu quero ficar com ele. Não sou obrigado a ficar. A maior realização de um filho de Deus, que um filho de Deus pode empreender na obra do seu Pai, é orar sobre o cuidado e a motivação e o poder do Espírito Santo. Os maiores milagres, os maiores e melhores ministérios que Deus dá a qualquer homem ou mulher neste mundo, são os ministérios de adorar, orar, pregar e servir, tanto em particular como em comunidade. Adorar, orar, pregar e servir, tanto na particularidade como na comunidade. Os salvos só começam a crescer, quando se prostram para adorar, quando se curvam para orar, quando se alimentam do pão do céu pela palavra e quando compartilham o pão do céu aos outros. Aí eles começam a crescer. Quando eles se prostram para adorar, quando eles se curvam para orar, quando eles estão se alimentando do pão do céu, que é Cristo, e quando eles compartilham Cristo aos outros. Como já vimos, o crescimento espiritual é no sentido da dependência. Crescer é crescer para baixo. É intimidade com Deus e fora dos holofotes. É crescer como servo, como ser escravo, mas sem gemidos. Os servos de Cristo não são da cultura da gemessão, das reclamações, das murmurações. Eu gosto de ver Paulo apanhando e cantando louvores à meia-noite. Isso me inspira, porque eu não tenho este perfil assim, mas me inspira.
E Daniel, nós vamos ver que ele é este tipo de caráter. É um homem capaz de se prostrar. O nosso crescimento é diante dos olhos de Deus e jamais perante a opinião das pessoas. Ainda que a gente esteja no meio, não é o que vocês veem em mim que vai dizer se eu estou crescendo espiritualmente. É o que Deus está vendo. O que você vê não dá significado para a minha vida. A adoração é o reconhecimento dos filhos acerca da grandeza e do amor de Deus. Deus gera filhos espirituais por meio de Jesus Cristo e busca entre estes filhos amados adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Trindade busca pecadores para os regenerar. O Pai busca seus filhos para serem adoradores e adoradores que adorem de fato, que lambam a mão do seu Senhor, que se curvem diante do Senhor, não por estar numa coleira, mas porque tem uma amizade profunda. Adoração como oração são assuntos particulares e assuntos comunitários. Onde é o seu lugar de oração particular, dona Ogli? No seu quarto, a portas fechadas. E aonde é o seu lugar em orações públicas? Com companheiros de oração. Você precisa ter companheiros de oração. Adoração particular é íntima como oração, mas pode se expressar sempre diante das grandezas notáveis de Deus. Estou me lembrando aqui de um grande professor. Ele foi estudar teologia nos Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele se decepcionou com a religião, com a igreja, com o sistema. E ele se tornou ateu. Professor Victor Starviaski. E ele então se tornou depois um dos mais profundos conhecedores de paleontologia no Brasil. E ele não queria saber de Deus. Deus não existe. Deus sumiu do seu mapa. E já na sua velhice, ele estava dando uma aula de entomologia lá no Museu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, quando ele pegou uma borboleta, aquela 88, e ele pegou aquela borboleta e estava explicando na turma, e quando ele olhou aquela borboleta, ele virou-se assim, como num espanto, e disse: será que foi por acaso que a evolução produziu isto? E as lágrimas então rolaram na sua face, como que num êxtase de maravilhar-se. Por acaso seria uma simples evolução? E o resto da vida do professor Victor, me parece, ele teve um retorno ou uma intimidade com Deus em adoração. Gente, vocês têm aprendido a se maravilhar com as coisas da criação? Hoje eu recebi uma fotografia de uma sobrinha que está na Patagônia, e ela está fazendo curso de fotografia e mandou uma fotografia de uma região tão linda. Eu disse:
Só Deus para fazer uma coisa tão bonita assim. Mas sabe qual é a coisa que mais me maravilha, que me deixa extasiado? É quando eu olho para a cruz. É a maravilha da redenção. Deus se importar com gente tão arrogante, tão petulante, tão soberba como eu. E ele colocar os olhos em cima e dizer assim: filho, eu te amo com amor eterno. Isso é assustador, gente. Eu não tenho um lugar mais alto para meter a minha cara senão no chão. E me prostrar diante dele. Enquanto a oração em particular é reclusa e visa as petições que o filho pede e as ações de graças que o filho presta ao seu Pai amado, a adoração, tanto em particular quanto em público, se maravilha com a criação e com a redenção de Deus para conosco. Há momentos que você tem que ficar silente, como disse o profeta Abacuque. Ele disse: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Maravilhe-se diante dele. Tanto a adoração como a oração comunitárias requerem concordância. Tanto a concordância como o prazer, além do que o comprometimento livres dos participantes. É uma manifestação gregária que agrega os filhos de Deus como membros de um corpo, vivendo em harmonia e solidariedade. Eu queria pegar um texto agora, que está no Salmo 16, os versículos de 1 a 3. Como é que nós podemos caminhar para a comunhão dos irmãos e ficar com eles em oração e adoração? Você vai verificar que o Salmo 133 diz assim: oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce pelo cabelo de Arão, que desce pela barba de Arão, que não podava a barba, que não tosava, uma barba que ia lá embaixo, que desce pela gola da sua roupa, que vai até as franjas lá embaixo, aquele perfume precioso, aquele óleo precioso formado de mirra, de cálamo, aqueles ungüentos preciosos descendo e cheirando. É como o Monte Hermon, que faz com que a sua neblina caia sobre a terra e faça trazer vida. E agora, que coisa gostosa é conviver com gente que foi alcançada pelo Senhor. Vamos ver o Salmo 16, 1 até 3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Vamos voltar para o versículo primeiro. Olha, ele diz assim: guarda-me, guarda-me, ó Deus, porque é em ti que me refugio, eu me escondo, eu encontro abrigo, é em ti, é na tua presença, é na tua intimidade. Eu quero estar contigo.
Depois ele vai dizer: digo ao Senhor, a Jeová, a Yahvé, tu és o meu Senhor. Eu vou lamber a tua mão como um cachorrinho, sem coleiras, mas com prazer. Outro bem não possuo senão a ti. Isto é adoração, queridos. Eu não ando de chupeta, me enganando. Eu tenho uma mamadeira, eu tenho o seio de El Shaddai, que vai satisfazer a fome de significado da minha alma. Mas aí ele vai dizer uma coisa aqui no verso 3 que eu queria que você observasse. Presta atenção no verso 3. Quanto aos santos, aos separados, aos alcançados pelo Senhor, aqueles a quem o Senhor regenerou pela sua graça, que há na terra, eles são os notáveis, os distintos, nos quais eu tenho o meu prazer. Não haverá acordo de oração sem prazer. O que me apraz é estar com estes amados que o Senhor alcançou, para que nós possamos nos colocar diante do Senhor. O que fez Daniel? Lembra-se? O que fez Daniel? Por favor, eu quero escutar, eu sou meio surdinho. Foi para casa e chamou os seus companheiros. E eles se prostraram diante do Senhor. Eles eram companheiros de intercessão e tinham prazer. Não é possível que dois andem juntos se não houver entre eles acordo. Certo? É certo ou não? Certo. A Bíblia diz que você não pode botar na mesma canga um boi e um jumento juntos. Por que será? Por que não pode botar na mesma canga um boi e um jumento? Eles trabalham diferentes, eles não têm acordo. Jumento, quando empaca, só fogo debaixo do rabo. Empaca é terrível. Eles têm naturezas diferentes, não tem acordo. A Bíblia diz que você não deve colocar um tecido com lã e linho, porque eles têm estruturas diferentes. Um vai se gastar primeiro do que o outro. A Bíblia diz assim, Amós 3:3, vamos lá. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Anda? Não anda. E acordo sem prazer, é acordo? Não pode. Um vai para cá, o outro vai para lá. Eu não sei se vocês conhecem aquele quadro dos dois burros, né? Nós ganhamos uma vez no encontro de casais uma bandeja. Ele está lá no meu banheiro, eu sempre olho para eles. Aquele burro que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Está um molho de capim de um lado, outro molho de capim do outro, e o burro puxando. Mas depois de certo momento eles descobrem que não dá para fazer isso. Então um vira para o outro, conversa,
burro, conversa de burro, e depois eles resolvem, vêm aqui, comem os dois juntos, e depois eles vão lá e comem os dois juntos. Como nós podemos ter prazer quando nós temos inveja? Os irmãos de os irmãos de José tinham inveja de José. Eles perseguiram e tentaram destruir José, só depois que eles entenderam que José tinha ido lá para o Egito por propósito de Deus, mas eles tinham inveja. Vai ter acordo? Quando você tem ciúmes, quando você tem mágoas, vai ter acordo como? Chefão, você vai ter acordo com a Pri, vocês brigando? Disputando espaço? Não tem acordo. E acordo feito a fórceps, constrangido e imposto, é aberração. Por isso, adoração e oração em comunidade é consequência de gente regenerada, liberta e descomplicada. O Marcos Peixoto, você está aí, Marcos? Está lá atrás. É um rapaz que ele está anotando as pessoas a quem Deus vai chamar para o grupo de oração nessa comunidade. Nós não vamos chamar ninguém, nem promover nada com ninguém. E também os intercessores que Deus levantar serão movidos por Deus, de Deus, por Deus e para Deus, sem interferências de ninguém. Ele só vai anotar, porque nós vamos criar uma escola de aprender com Jesus a orar à moda de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar. Mas ele vai, simplesmente nós vamos criar esse caminho, que é chamar os intercessores que Deus chamou, congregar os intercessores que Deus chamou. Agora, por favor, se você é murmurento, se você é crítico, nem se candidate, porque nossa turma tem que ser a turma do louvor no cacete. Ok? O Paulo dispensou João Marcos. Imagina João Marcos, que voltou de Panfilha, naquele momento lá na cidade de Filipos, quando eles levaram uma surra, ele estaria lá, em vez de estar cantando, ele estava lá gemendo e criticando e dizendo: olha, eu não disse que não era para a gente vir nessa viagem missionária? Mas Silas não, foi escolhido por Deus, e Silas era outro tipo de gente. Viu, Silão? É gente que não está aí para a opinião das outras pessoas, mas está para a glória de Deus. Eu queria que a gente visse Sofonias. Esse é um livro que quase ninguém lê, né? Sofonias capítulo 3, verso 9. Deus falando de um povo que ele busca para adorar no final. É o povo que vai acontecer na congregação de Deus. Sofonias 3, 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Deus está dizendo: eu vou ter uma congregação de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Você lê todo o contexto de Sofonias, e ele vai dizer: e eu darei lábios puros aos povos, lábios não contaminados,
Lábios não de uma cultura de murmuração, de crítica, de reclamação, mas lábios puros para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Comunidade tem dificuldades. Eu tenho 3 filhos, eles são diferentes, mas são meus filhos. Eu os amo. Amo profundamente. Nem sempre eu gosto do que está acontecendo com a vida de um ou de outro. Estou sofrendo. Mas eles nunca vão ser desconsiderados como filhos, mas sim amados como filhos. Tem uma história acontecida essa semana, bastante comovente, de um pai que o filho sumiu. Este pai, ele é tomado de uma posição, estava no Brasil e vai para os Estados Unidos para procurar este filho. O filho está sumido. Alguma coisa que aconteceu na sua mente, ele perdeu a conexão por um acidente de carro, a conexão espaço-temporalidade. Não sabia quem era, o que estava fazendo. Sumiu. E este pai pegou o avião, foi para os Estados Unidos e começa a andar de cidade em cidade, em rumo onde pistas que foram dadas até que chegou a um local. E na tarde de sexta-feira, este pai, como que tomado por uma intuição, vai até a Barnes Noble, uma das grandes livrarias dos Estados Unidos. E sobe correndo as escadarias e lá está seu filho com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, e ele chama pelo nome. Fulano. Ele levanta a cabeça e disse: Daddy, você não se esqueceu de mim? E foi aquela festa. Deus não esquece dos seus filhos. Ele busca seus filhos. Ele quer comunhão com seus filhos. Eu vou buscar o meu lá no chiqueiro. Ele é meu filho. Meu filho. Eu quero comunhão com meu filho. Queridos, a regeneração é o maior milagre da Trindade realizada na vida de um pecador. Há um velho hino que nós cantamos aqui, que é: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas das maravilhas, a maior é seu amor revelado aos homens perdidos. Adoração é o maior milagre da Trindade na vida dos filhos do Altíssimo. Adorar é maravilhar-se. Ninguém que não tenha sido ainda redimido pode dar valor ao significado da verdadeira adoração. Ninguém. A oração ou intercessão é um dos maiores milagres da Trindade na vida de um adorador. É um dom da graça de Deus. Vem de Deus,
volta para Deus. A oração é como as águas da chuva, que vem do céu até a terra, e depois de encharcá-la, nutrindo as árvores, acumulando-se em reservatórios, evapora-se voltando para os céus como nuvens benfazejas. Há uma espécie de ciclo. Ela vem do coração de Deus, do nosso coração, e volta para o coração de Deus. E é um processo. Vai enchendo aqui. Aquilo que nós citamos domingo passado, é como o pombo-correio, que é soltado lá em Curitiba, vem a Londrina e volta para Curitiba. Deus coloca as suas palavras no nosso coração, e nós falamos com Deus, com as palavras que Deus coloca em nosso coração. E aí, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu queria que você pegasse o texto de Filipenses. Nós já estamos terminando Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Nós vamos primeiro dar uma olhadinha rapidinho, depois a gente termina vendo a parte final desses textos. Primeiro, vamos voltar no versículo 1. Uma vez que há, desde que haja, se há, desde que estas coisas existam em vocês, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, uma vez que há entranhados afetos de misericórdia, lembre-se que a palavra que ele clamou lá foi misericórdia. Porque a misericórdia vê a minha miséria e vê a miséria do outro também. Eu só posso ser misericordioso se eu alcançar a misericórdia para mim. Se eu não conhecer a misericórdia de Deus na minha vida, eu não vou ter misericórdia do outro. Desde que isso seja verdade na vida de vocês, aí ele diz assim, verso 2: completai. Eu sou um homem muito alegre. Essa carta aqui, ele 19 vezes fala sobre alegria. Mas agora ele está dizendo assim: completai a minha alegria, de modo que, olha aqui, penseis a mesma coisa. Isso é um modelo da Trindade, gente. A Trindade são 3 pessoas, mas ele só tem uma só vontade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem num conselho da sua vontade, numa intimidade, não querendo um ser superior ao outro. Completai a minha alegria, penseis a mesma coisa. Carmita e eu somos 2. Para que nós pensemos a mesma coisa, nós temos que ter o modelo trinitário, porque 2 pode ser um burro e o boi. Nós temos que ter um modelo trinitário para fazer o denominador comum. Tenhais o mesmo amor. Ele começa com pensamento, amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí ele vai um pouquinho mais para frente dizendo: nada façais, nada.
Essa é uma palavra preciosa. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, sentimento de Cristo, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Mente submissa. O outro é mais importante, considerando os outros. Aí ele vai dizendo, verso 4, não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é para haver acordo, senão não vai haver acordo. Agora, qual é o modelo? Então, entre o versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ler rapidinho, vamos ler um por um, para a gente terminar. Tende? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento, volta lá. A palavra sentimento, queridos, pode ser traduzida como despreendimento. Pode ser traduzido como mesmo pensamento, a mesma compreensão e o mesmo despreendimento. Tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Aí entra o modelo para haver acordo. O acordo só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o despreendimento de Cristo Jesus? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele subsistindo, ele existindo antes da existência, ele estando numa condição de Deus, ele sendo Deus, não se agarrou, não se aferrou, não se apegou à sua posição de Deus. Não se agarrou, essa é a expressão, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não quis tomar aquilo, eu sou Deus e daqui ninguém me tira. Você sabe quem eu sou? Vocês já viram aquele guarda que parou, um preto que estava dirigindo um carro no Rio de Janeiro, e ele chega para o cara e começa uma discussão, e o guarda xinga o cara, e seu preto safado, seu isso, seu aquilo, aquilo outro. E aí, depois de uma discussão, e isso é crime inafiançável, é racismo, é não sei o quê. O senhor sabe quem? Ele disse, eu sou o desembargador fulano de tal, do Rio de Janeiro. Aí o guarda perguntou, e o senhor sabe quem eu sou? Ele disse, não. Ele disse, graças a Deus. E sai e vai embora. Agora, você sabe quem eu sou? Essa é uma questão que muita gente quer saber. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Deus Todo-Poderoso e criei todo esse universo, mas eu vim para uma posição de lava-pés. Isto é o caminho do acordo, viu? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele vai mostrando, ele se esvaziou, ele desceu, ele cresceu nesse caminho aqui, não é para cima, é para baixo. Esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Os anjos também são servos, mas ele desceu um pouco mais, tornando-se em semelhança de homens,
desceu até a humanidade, saiu da esfera dos anjos e de outros seres de outra dimensão e veio para a terceira dimensão como homens. E reconhecido em figura humana, 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui ele se humilhou, e aqui ele foi humilhado. Ele se humilhou, e depois ele foi humilhado, até a morte, e morte de cruz. Ninguém pode ser humilhado mais do que isto. Mas aí, no verso 9, nós temos aí o negócio. Pelo quê? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você presta atenção que até do versículo 5 até o versículo 8, é ele que está descendo. É ele que está se esvaziando. Quando chega no versículo 9, é o Pai que está o exaltando. É a Trindade, é o Pai e o Espírito Santo. É Deus. Ele como homem, como Jesus, estava se humilhando. Agora, a Trindade, e aí o aspecto divino, Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, e deu um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aí dá acordo. Você vai verificar que ele diz lá, vamos voltar ao versículo 10 só para a gente. Ele diz assim no versículo 10, para que ao nome de Jesus, não é o nome de Cristo, queridos, é o nome de Jesus, é o homem, Jesus, de Nazaré. O homem que estava sendo vituperado, estava sendo envergonhado. Se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Alguém diz que até no inferno, os demônios vão se curvar diante da soberana expressão do esvaziamento de Cristo. Para quê? Aí ele diz no verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo, porque Cristo Jesus é até a cruz, Jesus Cristo é o ressurreto, é o Senhor. Eu gosto quando há um artigo aqui, é o Senhor, não simplesmente é Senhor. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto faz acordo na oração, isto faz acordo na adoração, isso leva a sério o corpo de Cristo aqui na terra. Não faz picaretagem, não faz negociatas, não faz coisas para se projetar pessoalmente, mas faz tudo para a glória de Deus. Isto é o que Daniel estava olhando para a misericórdia de Deus na vida do seu povo. Se o Senhor nos permitir, vamos caminhar um pouco mais para entender o mistério da revelação de Deus. A minha cunhada fez uma brincadeira comigo essa semana, dizendo assim, eu tenho ido sempre ao culto, estava esperando chegar no Daniel, lá na toca dos leões, na cova dos leões. Eu disse, vai demorar, ainda vai demorar muito para nós chegarmos lá, porque tem muita coisa para a gente conhecer, da riqueza, da manifestação da graça de Deus. Daniel é um homem de oração, vocês vão ver, esta é a oração preliminar, depois nós vamos ver mais aspectos da oração, do momento de Daniel que orava 3 vezes, depois nós vamos ver a oração de Daniel na presença do Senhor 21 dias, orando sem cessar, até perder as suas forças. Depois nós vamos ver a oração silenciosa de Daniel, na boca, lá dentro da cova dos leões, a oração da intimidade de Daniel.
Então, é um livro de muito conceitos de intercessão, de oração e de intimidade com Deus. Porque hoje é um dia também que a gente está aqui reunidos para comemorar a ceia do Senhor. Eu pedi às pessoas que estavam de manhã aqui que lessem o capítulo 4 de Josué. Alguém leu? Várias pessoas leram o capítulo 4 de Josué. O que vocês viram de interessante no capítulo 4 de Josué? Não, tem uma coisa muito interessante lá no capítulo 4, que representa a nossa morte e ressurreição. Vamos lembrar aqui. Josué estava atravessando o rio Jordão na época da sua cheia. O rio estava cheio. E os sacerdotes pegaram a arca, um sacerdote na frente, outro atrás, em cada varal, 4 sacerdotes. Eles pegaram a arca, chegaram na beira do rio e Deus disse: põe o pé, na hora que puser o pé a água vai abrir. Eles queriam que Deus abrisse para eles entrarem. Aí Deus disse: põe o pé, na hora que o pé botar, abre. A 900 metros estava o povo atrás. 900 metros, mais ou menos lá no Vicente Rijo. E eles aqui, os 4. Aí quando eles pisaram aqui, a água represou para cima. E eles foram até o meio do rio e pararam. E o povo passou pela arca sem olhar para a arca, porque eles não podiam olhar. E passaram, todo o povo, 3 milhões de pessoas, passaram. Várias horas passando. Quando eles chegaram do outro lado, Josué disse assim: vocês peguem 12 pedras do leito do rio, onde estão os sacerdotes, e venham e tragam essas pedras para que nós construamos um altar. E eles pegaram as pedras, cada tribo, puseram as pedras no ombro e trouxeram as pedras. E Josué foi e pegou 12 pedras. Ele, Josué, o sumo administrador de Israel, o general, o que ficou no lugar de Moisés, pegou 12 pedras e fez um altar no meio do rio. E depois, quando eles saíram, nós temos 2 montes de pedras: Israel crucificado e Israel ressurreto, apontando para a obra de Cristo, a morte e a ressurreição, sacrifício que havia dado para que nós celebrássemos para sempre. E ele disse: e isto será memorial eterno. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.